A Comissão da Verdade, presidida pelo deputado petista Adriano Diogo, contou hoje com as presenças dos deputados Ulisses Tassinari, do PV, Alcides Amazonas e Leci Brandão, do PCdoB, João Paulo Rilo, do PT, e representando o Partido Comunista, o ex-deputado e presidente municipal do partido, Jamil Murad, e o vereador e presidente estadual do PCdoB, Orlando Silva. Essa audiência pública discute as mulheres paulistas no Araguaia. A Guerrilha do Araguaia foi um movimento na região amazônica que começou no final da década de 60 e foi até meados da década de 70. O movimento, criado pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, tinha como objetivo combater a ditadura militar, a repressão armada, a censura e o autoritarismo. Nessa época, centenas de jovens de todo o país entraram na militância e foram para o Araguaia. 4 mulheres paulistas participaram da guerrilha. Maria Lúcia Petit da Silva tinha 22 anos quando foi fuzilada no Araguaia em 1972. Helenira Rezende de Souza foi executada em 1972 no Pará. Sueli Yumiko Kanayama foi morta em 74. Luísa Garlipe nasceu em Araraquara, morreu no Araguaia em 74, aos 33 anos. Nessa audiência pública, foram ouvidos parentes e amigos das vítimas, inclusive pessoas que estiveram lá, participando da guerrilha e por pouco escaparam da morte. Eu consegui sair do Araguaia em final de agosto de 72, eu estava grávida, continuei fazendo os contatos daqui de São Paulo com a Araguaia, eu ia lá, fui lá mais outras vezes, nas proximidades, e fui presa em dezembro de 72 em São Paulo. E eles não me identificaram imediatamente como guerrilheira do Araguaia, porque obviamente eu não falei que era. Então, eu fiquei um tempo presa, fui vista pelos presos e acabei não sendo desaparecida como os outros. Essa professora da USP era amiga de Helenira e Sueli. Elas estudavam juntas, chegaram a morar juntas e as marcas ficaram para sempre. Todo ano de 68, a Sueli, Ryoko Kayano e eu, mais 2 colegas, integrávamos o mesmo grupo de passeatas, de manifestações. Nós fomos a todas as manifestações juntas. Eu creio que Sueli terá começado no movimento estudantil pela minha mão. Eu era diretora do CAEL, eu que fazia as convocações, eu levava as meninas. Então, nós somos companheiras muito próximas durante todo o ano de 68. É uma marca que fica para sempre, professora? Sim, sim. Eu jamais vou esquecer, né, essas pessoas marcantes, principalmente a Sueli, por causa dessa quase filiação, né, e a Helenira, que foi, eu posso dizer assim, a nossa mentora política. Né. Ela era nós éramos diretores do CAEL, mas quem tinha a nossa representação era sempre a Helenira. Você perdeu 2 amigas, grandes amigas? Perdi 2 grandes amigas. Esperamos que a comissão, né, da verdade esclareça bem tudo isso e consiga essa questão dos corpos. Eu particularmente acho que eles realmente queimaram tudo. Não é? Então eu particularmente acho que não vai haver corpos, entendeu? Porque esse negócio de o Curió matou, enterrou. Depois ele mesmo mandou retirar da onde estava e mandou pôr em outro lugar todo mundo junto e tal. Houve uma segunda ordem, então. Então eu acho que eles queimaram todos os corpos para não deixar vestígio nenhum. Laura é irmã de Maria Lúcia Petit. A família dela foi devastada pela repressão armada. Além de Maria Lúcia, outros 2 irmãos dela, estudantes de engenharia, também entraram na militância e foram mortos, todos no Araguaia. A minha família foi dizimada. Dos meus 3 irmãos, eles eram jovens, né? Nós crescemos juntos, eles se dedicaram a resistir à ditadura militar, deram a vida por isso e
Da minha família, a minha mãe teve o amparo na velhice apenas de mim e do meu irmão caçula, que na época do golpe ele tinha 12 anos de idade, né? Então ele ainda não tinha idade suficiente para se envolver na luta de resistência à ditadura. Esquecer, impossível, né? Esquecer é impossível. É uma luta que dura anos. Nossos pais já morreram, nós já estamos na segunda geração, já passaram 40 anos que os fatos ocorreram e só agora a gente vê ser, pelo menos, instalada a Comissão da Verdade para que se tente saber alguma coisa. Buscamos os arquivos militares, mas até hoje nada foi aberto. A censura continua tão grande quanto na época da ditadura. A importância histórica é o esclarecimento, né? E mais uma contribuição, mais um debate acerca da guerrilha do Araguaia, que foi um momento muito tenso e difícil da ditadura para os militantes de esquerda. Nos próprios depoimentos você percebe a importância que foi e o cuidado que tinham. Mesmo os militantes tinham pouca informação acerca da guerrilha do Araguaia. Então é de extrema importância a gente pontuar essa história por meio do histórico e da luta dessas mulheres. Para os representantes do Partido Comunista, a hora é de desvendar os mistérios e passar a limpo esse capítulo da história do Brasil. É uma homenagem a essas brasileiras heroínas do povo que ajudaram a reconquistar a democracia, que depois conseguiu dar passos importantes na construção de um Brasil com mais justiça social, com mais conquistas sociais para o nosso povo e mais soberania para a nossa pátria. Eu acho que participar de uma homenagem a essas 4 guerrilheiras do Araguaia é homenagear as mulheres do Brasil de maneira geral, né, que tiveram nelas as pessoas que doaram suas próprias vidas para que as mulheres de hoje possam usufruir de mais direitos e mais respeito. O estabelecimento da Comissão da Verdade em casas legislativas e mesmo no plano federal permite o Brasil conhecer um pouco mais da sua verdadeira história. O que nós queremos é que os fatos acontecidos durante o período militar sejam expostos para que nós possamos dominar a nossa história. Queremos reconhecer e dar o direito às famílias de enterrar os seus mortos. Mesmo nas guerras, esse direito é sagrado, a oferta dos corpos para que as famílias possam descansar em paz, ter a sua consciência tranquila, né, ter fechado um ciclo das vidas pessoais e familiares. Então, para nós, esse trabalho é super importante e, sobretudo, importante como memória, porque um país precisa de memória para ter a sua democracia plena. A gente, às vezes, reclama, fica triste, porque ficou fora da mídia 5 anos, porque teve o nome numa determinada lista e porque agora a violência acontece cotidianamente, né? Aí você se depara com a história, né, da Elemira, da Luísa, da Maria Lúcia, da Sueli, que lá atrás, por lutarem também pelos direitos, né, lutarem pelo socialismo, foram assassinadas de forma covarde, de forma cruel. Essas mulheres foram mulheres de bravura, foram mulheres de coragem, foram mulheres que tiveram a consciência política e que não estão hoje vivas para poder continuar lutando. A gente pensa que a nossa dificuldade é muita e quando você se depara com a realidade que aconteceu com essas mulheres do Araguaia, que coincidentemente eu sou desse partido, eu fico pensando, as pessoas realmente não sabem de nada, as pessoas não sabem o que é sofrimento, as pessoas não sabem a dor que essas famílias, que esses amigos e que esse partido tem, a luta que ele enfrentou nesses 91 anos, vai fazer 91 anos, tiveram. O que a gente passa hoje, eu estou dizendo com muita segurança, isso aí é fichinha. Alguns acham, principalmente do governo, da época, que isso é uma página virada na vida do nosso país. Nós achamos que é muito pelo contrário, essa página, para ser virada, ela precisa ser muito bem contada. Então hoje, homenagear uma parte das pessoas que combateram na guerrilha do Araguaia através de seus familiares, para nós é uma coisa muito importante. Isso contribui
para reescrever esse período triste do nosso país, que nós esperamos que nunca mais volte. Para o deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade, a hora de revelar os segredos do Brasil e trazer os corpos para suas famílias. Essas 4 mulheres, eu fui contemporâneo delas lá na USP, né? Eu, a Melinha, então principalmente da Sueli, que era uma menina de letras da USP, uma professora de letras, que foi embora, uma Sueli japonesinha, né? Então hoje vai ser a sessão das mulheres do Araguaia. Deram a vida, infelizmente. Podiam estar aqui conosco. 40 anos já se passaram. Mesmo com todas as denúncias, muitas histórias ainda não foram reveladas. Famílias ainda não puderam enterrar seus mortos. Tá faltando alguém na nossa escola.